Durante infinitas gerações, eles correram livremente pelas planícies do mundo, das montanhas de Montana às estepes da Mongólia, das savanas do Quênia aos desertos de Nevada. Domando sua força, os homens construíram sociedades sobre o dorso dos cavalos e cavalgaram para conquistar nações. Usamos cavalos para testar a resistência, a nossa e a deles. Para satisfazer nossa paixão pelo poder e emoção, pela velocidade e coragem. Estas qualidades que admiramos e exploramos são apenas o começo da maravilha que é o cavalo. O guia completo. Cavalos. Este é um momento raro. A maioria das éguas dá à luz à noite para esconder-se de predadores. Após um período de gestação de quase um ano, este potro inicia uma vida que refletirá tanto uma herança selvagem quanto doméstica. Em uma hora, a maioria dos potros recém-nascidos está de pé e movendo-se. Em poucos dias, pernas trêmulas se tornarão fortes e este bebê começará a exibir a mais famosa herança de seus ancestrais, a velocidade. O guepardo pode deter o recorde de um mamífero mais rápido, porém sua velocidade de largada de 96 km por hora pode ser sustentada por menos de um minuto. Um cavalo consegue manter velocidades de 48 a 64 km por hora durante um número de quilômetros. O movimento do cavalo funciona como um fole, um galope, uma respiração. Quando as pernas vão para trás, as costelas são pressionadas, forçando o ar a sair dos pulmões. Quando o cavalo estira as patas dianteiras e o pescoço em um movimento para frente, as costelas movem-se para fora e os pulmões se expandem para receber o oxigênio. Esta economia respiratória conserva a energia, permitindo que os cavalos corram por mais tempo do que qualquer outro mamífero de seu tamanho. A conservação de energia é essencial quando os cavalos pretendem completar esta corrida de resistência tão difícil de 160 km sobre as montanhas de Sierra Nevada, na Califórnia. 200 cavalos competem no Tevis, o Ironman dos eventos de resistência equinos, embora geralmente seja vencido por uma mulher com uma carga exigida de pelo menos 74 quilos, os cavalos devem navegar por rochas perigosas, trilhas empoeiradas e temperaturas de 37 graus, enquanto mantém uma velocidade média de quase 15 km por hora. Mais de 75% dos vencedores são cavalos árabes, criados para viajar longas distâncias rapidamente. Marsha Smith, cavalcando um árabe chamado Elvis, venceu a corrida deste ano em 14 horas e 36 minutos. Ontem foi um dia muito especial e ele e eu nos sentimos muito bem o dia todo. Sei exatamente como ele está se sentindo. Posso sentir a impulsão nas patas de trás. Só que ele não gosta de subir, ele reduz. Mas quando peço para trotar, sinto a impulsão e sei que ainda está forte e se sente bem. Este terreno desafiador só é pisado por cavalos maduros de 5 anos ou mais.
O bem-estar dos cavalos é a principal preocupação dos cavaleiros e dos organizadores da corrida. 11 postos de checagem de veterinários ao longo da trilha permitem que o cavalo e a pessoa se reidratem. Há 2 paradas de descanso obrigatórias, onde todos devem esperar 1 hora para poderem partir novamente. Os cavalos devem retornar a um batimento cardíaco de 64 por minuto, ou ainda melhor, em 30 minutos, ou não poderão mais prosseguir na corrida. O oxigênio disponível para músculos e órgãos é essencial para resistência e velocidade. Os cavalos desenvolveram um sistema que aumenta a oxigenação. O baço, que armazena células vermelhas extras no sangue, é proporcionalmente 2/3 maior em cavalos do que em outros mamíferos. A atividade física produz a adrenalina, que libera as células sanguíneas extras, quase duplicando-as na circulação. E, portanto, o aumento de oxigênio na corrente sanguínea. É o sistema legal da natureza de doping no sangue. Nos homens, o doping do sangue deveria ser criado artificialmente. Bastante ilegal. A estamina extra do cavalo leva os cavaleiros a trilhas mais íngremes. Não faz muito tempo, a estamina equina revolucionou o modo como os homens viviam suas vidas cotidianas. Sobre o dorso dos cavalos, conquistamos nações, movendo-nos mais rápido e mais longe do que a pé. Para estas montarias militares, a guerra era só coragem, sem glória. Eram jogadores essenciais na guerra civil e, mesmo na era das máquinas, 1.500.000 cavalos participaram da Primeira Grande Guerra. 1/3 morreu. A maioria dos sobreviventes foi morta após, para a comida. Hoje, os cavalos raramente são usados em combates, porém são indispensáveis em outras tarefas. Na neve profunda, cavalos de tração são a melhor maneira de levar o feno para o gado faminto. Esta dupla de belgas pesando 900 quilos cada pode puxar até 5 vezes o peso do seu corpo. O equivalente a um homem arrastando uma carga de 450 quilos. Em resposta ao clima frio do norte da Europa, os cavalos maiores evoluíram. Todos são chamados de sangue frio, como os belgas. No século XVIII, o cruzamento com outros sangue frio criou Clydesdales da Escócia, uma versão menor. O elegante frisão era o cavalo de guerra para todos os fins nas cruzadas. O Oriente Médio e a África do Norte produziram o sangue quente. O mais antigo é o árabe, menor, mais leve, extraordinariamente adaptado à vida no deserto. A mistura dos sangues frio e sangues quente produziu o sangue morno, como o holandês sangue morno. A maioria dos cavalos de equitação e os pôneis são sangue morno. Os cavalos existem em uma grande variedade de cores, o conhecido palomino, o popular paint ou pinto e o cintilante apalosa. Os movimentos do cavalo são definidos como andaduras, do passo lento ao galope explosivo. Não importa o tamanho de um cavalo, o trote é a andadura mais eficiente para cobrir qualquer terreno. Mesmo para o menor membro da família equina, o cavalo miniatura, que foi seletivamente criado pela realeza francesa para seus filhos. Compare o percherão gigante, um dos maiores de todos os cavalos de tração, com esta miniatura. Os cavalos são medidos em mãos. Uma mão equivale a 10 centímetros. O percheron tem 18 mãos de altura, 1,94 m na cernilha, enquanto a miniatura tem apenas 7 mãos, pouco mais de 60 centímetros. A maioria dos outros cavalos está entre os dois, como estes tranquilos quartos de milha. Especializados em trabalho de fazenda, os quartos de milha são a raça ideal para o lançamento do laço. Os quartos de milha foram criados para largadas explosivas e podem correr 1/4 de milha em pouco mais de 15 segundos.
Diferentes dos árabes com seus músculos lentos e repuxados para longas distâncias, eles possuem músculos repuxados e rápidos para responder melhor instantaneamente ao movimento das rédeas, separando a manada. Este puro sangue tem tanto velocidade quanto força, uma necessidade para a montaria acrobática. E outros puros sangues, muitos deles antigos cavalos de corrida, encantam plateias ao puxarem carroças a grande velocidade. Alguns cavalos de rodeio foram seletivamente criados por sua habilidade e desejo de lançar o cavaleiro de seu dorso poderoso. Hoje, os Estados Unidos são o lar para mais cavalos do que já se viu antes. E a grande maioria é de membros de famílias humanas. Cavalos de prazer para cavalgadas por trilhas e companheirismo, não menos reverenciado hoje do que há um milênio. Desde o início da história registrada, os cavalos tiveram um papel na vida humana. Eternizando-os nas paredes das antigas cavernas, as pessoas representaram os cavalos que tanto caçavam como seu alimento, como os reverenciavam. Descendentes dos cavalos das paredes das cavernas, os mais antigos cavalos vivos recentemente voltaram a seu lar ancestral. A reintrodução do cavalo Przewalski pode ser uma das histórias de sucesso da conservação moderna. Levados à extinção no mundo selvagem, os cavalos criados em cativeiro foram levados de volta à Mongólia. O povo nativo os chama de Taki. Taki são marcados primitivamente com listras dorsais e pernas com ranhuras como zebras. Suas crinas únicas e eretas são incrivelmente parecidas com as dos cavalos desenhados nas paredes das cavernas. Os cavalos vivem em grupos familiares chamados de bandos, éguas, um garanhão dominante e seus filhotes. A maioria dos potros será desmamada antes de completar um ano, mas há exceções. Esta égua permite que sua potranca recém-nascida, seu potro de 1 ano e seu potro de 2 anos mamem. O garanhão do bando chama-se Khan, em honra ao famoso conquistador mongol. Em poucos dias, sua liderança inquestionável será desafiada. Novos Taki estão chegando em um transporte vindo de Moscou. Criados no cativeiro como Khan, serão soltos em uma extensa área selvagem chamada a Reserva Hüsten-Nuru Steppe, na Mongólia Central. A reserva de 53 hectares é bem diferente dos confinamentos dos pequenos pastos europeus e das baias de transporte estreitas de madeira. Tipicamente, os Taki são mantidos em áreas cercadas de transição até ajustarem-se à sua nova casa. No entanto, um garanhão do bando, Turken, e suas 3 éguas são liberados diretamente na área selvagem. Do outro lado do mundo, nas montanhas rochosas ao sul de Montana, é primavera, e os garanhões selvagens estão ansiosos para se acasalarem. Os garanhões do bando estão em alerta total, vigiando atentamente suas fêmeas. Um rouba uma égua e seu potro do bando, mas rapidamente recua quando o garanhão do bando ataca. O garanhão negro, Raven, escolta sua família para um canto isolado nas montanhas subalpinas.
Ele está com um potro recém-nascido em seu bando e a mãe do recém-nascido está no cio. Raven pode sentir o cheiro da fêmea enquanto ela libera um fluxo pungente de líquido. Seus dois filhos, ainda jovens, tentam espelhar o comportamento de seu pai, observando e aprendendo. Os garanhões parecem aprender muito sobre o que está acontecendo através do cheiro. Este macho solteiro deixa seu cartão de visitas sobre o topo de outro, sinalizando que este é seu território também. É possível que os garanhões possam reconhecer a saúde e a potência dos rivais através das pilhas de estrume. Os jovens machos expulsos de seus bandos por seus pais podem preocupar os garanhões mais velhos, embora a maioria ainda seja jovem e inexperiente demais para ser uma ameaça real. Alguns líderes parecem gostar de brincar de luta com os machos mais jovens. Porém, essas brincadeiras são geralmente entre seus pares. A maioria dos garanhões precisa ter pelo menos 6 anos de idade antes de ser forte o bastante para competir pelas éguas. Assim como o bando familiar tem uma ordem social, o mesmo ocorre com os grupos de solteiros. O garanhão alazão de 5 anos é superior ao potro branco de 2 anos e entra na água primeiro, sutilmente afirmando sua autoridade. Quem rola primeiro, quem limpa-se com quem bebe primeiro, tudo é determinado pela hierarquia do indivíduo no grupo. A velocidade com que um solteiro chega à posição de autoridade pode determinar seu sucesso para conquistar as éguas. Raven é um dos garanhões mais dominantes da montanha. Embora sua égua Palomina esteja ainda amamentando, ela não teme que Raven machuque seu recém-nascido. Geralmente as fêmeas só estão receptivas à procriação quando seus potros já são mais velhos e menos vulneráveis. As éguas de Khan, como a maioria das éguas adultas selvagens, são muito bem guardadas pelo garanhão do bando. O filho adolescente e precoce de Khan continuamente interfere com as éguas, e Khan gentilmente o disciplina, mordendo seu pescoço e pernas. Khan logo expulsará o jovem do grupo para evitar a possibilidade de cruzamento consanguíneo. A meio quilômetro de lá, o bando de Turgan aproxima-se do território de Khan. É um dia tenso para o bando de Khan. Seu filho persistente tenta acasalar-se com uma das éguas que o rejeita. Este fato desencadeia um caso raro de briga entre fêmeas. A luta não passa despercebida. Turgan encontrou o bando de Khan. Questões familiares devem vir depois de disputas territoriais. Khan corre para enfrentar o intruso. Turgan dá a volta e aproxima-se de Khan. Enquanto as éguas de Turgan aguardam no topo, Turgan provoca uma briga, testando o garanhão menor. O filho de 2 anos de Khan observa. A rápida batalha termina com Khan em aparente retirada. Na verdade, suas éguas partiram primeiro. Agora, Khan abaixa sua cabeça na pose característica das cobras, sinalizando ao bando para penetrarem ainda mais no vale. As éguas podem ter respondido à presença de uma ameaça diferente. Os lobos asiáticos também vivem nesta reserva.
Esta matilha tem jovens filhotes para alimentar. Um lobo caçará um cavalo jovem ou fraco se o bando não estiver atento. A atenção constante é uma necessidade na vida selvagem. O povo nômade que uma vez domou os cavalos Taki vivem nas extremidades da reserva. Aqui cuidam de manadas enormes de cavalos domésticos. Os nômades são uma das últimas culturas remanescentes de cavalos na Terra. Eles podem ter sido as primeiras pessoas a domesticarem os cavalos há cerca de 6.000 anos. As crianças aprendem a montar antes de aprenderem a andar. Hoje é um dia especial para esta família. O dia em que reúnem os potros até agora selvagens e intocados. Os cavaleiros usam uma vara longa e flexível com um laço na ponta chamado de urga para prender o potro. Uma vez pegos, os potros são deitados e encabrestados, depois amarrados a uma corda baixa. Suas mães voltam voluntariamente e param ao lado deles, permitindo até que sejam ordenhadas. O leite das éguas é fermentado em uma bebida tradicional chamada airak, servida em comemoração à independência da Mongólia. A canção encoraja a fêmea a dar seu leite para as pessoas. Algumas espécies equinas raramente foram domadas. Nas savanas da África, zebras comuns ainda vagam em grandes manadas. Compartilham dos pastos com uma variedade espetacular de famílias de animais. Como os Taki e os cavalos selvagens dos Estados Unidos, a zebra Burchell ou comum vive em bandos familiares que consistem de éguas, um garanhão dominante e seus filhotes. Os potros reconhecem a segurança que um grupo de famílias oferece a eles. Os solteiros formam bandos e, como muitos machos adolescentes, parecem procurar problemas. Os bandos se unem para irem até a água. A segurança em número e as listras uniformes torna difícil distinguir um único indivíduo. A tarefa do leopardo de encontrar a zebra fraca ou descuidada torna-se ainda mais difícil. As zebras estão alertas, sabem que a água atrai os predadores, bem como as presas sedentas. Mais ao norte vive outra espécie de zebra, adaptada social e fisicamente ao prado seco. Com muitas listras estreitas, as greves são algumas vezes chamadas de zebras listras de alfinete. Em alguns lugares dividem seu território com as zebras comuns. A comum é bem menor do que a greve e com listras mais largas. Uma característica das zebras greve é sua orelha enorme. Como outros animais do deserto, suas orelhas repletas de vasos sanguíneos ajudam a esfriar seus corpos. Garanhões greve maduros são geralmente solitários. E o macho adulto requisita o território, de preferência perto de uma fonte de água, o que atrai as fêmeas. As fêmeas, aceitando a segurança e a abundância relativa de um bom território, concedem direitos de procriação ao garanhão que as guarda. Os machos adultos em territórios menos atraentes devem contentar-se em protestar. Uma fêmea no cio é melhor identificada através do comportamento ardente familiar.
A fêmea pisca a vulva, uma indicação visual de que está pronta para o acasalamento. Antes de aceitar seu convite, o garanhão deve primeiro limpar seu território de rivais em potencial. O parente vivo mais próximo das zebras e de todos os cavalos são os rinocerontes africanos e asiáticos, com 3 dedos como os primeiros cavalos. Seu outro parente mais próximo também possui 3 dedos. A anta sul-americana vive em florestas que lembram os habitats dos mais antigos cavalos. O Iracotherium viveu há 55 milhões de anos na América do Norte. Com 3 dedos do tamanho de um gato caseiro, vagava por entre as árvores. As florestas tornaram-se prados e os cavalos adaptaram-se. As pernas alongaram-se, os dedos laterais gradualmente encolheram e os cavalos começaram a correr com mais velocidade sobre a ponta do 3º dedo. E temos o nosso cavalo pré-histórico, também conhecido como Equus. O primeiro cavalo moderno, Equus simplicidens, tem um dedo sólido, o casco. Coexistiu com espécies de cavalos de dedos múltiplos na América do Norte. Há 3 milhões e meio de anos, um bando de Equus simplicidens morreu em uma estiagem. Enterrados perto de uma fonte de água, seus ossos revelam sua história. Somos como detetives chegando ao local do crime, só que ao invés de só termos algumas horas ou alguns dias após ter acontecido, estamos lidando com milhões de anos. O que temos aqui é uma concentração de ossos em um local, o que inclui muitos crânios e mandíbulas. Esta é uma mandíbula inferior de um jovem. Temos um indivíduo um pouco maior aqui. Esse é o crânio de uma fêmea. E aqui temos a mandíbula de um garanhão. E como podemos saber que um garanhão é pelo canino maior ou presa bem aqui. Isso não existe nas fêmeas e essa é uma das maneiras em que podemos distinguir os machos das fêmeas. É bastante raro encontrar muitos indivíduos de tantas idades diferentes e dos 2 sexos preservados em um único local de fósseis. Um padrão familiar emerge enquanto os ossos são liberados da rocha. A posição deles na morte revela a estrutura de sua sociedade. Socialmente, achamos que é mais como os cavalos modernos e as zebras Burchell, onde você tem um garanhão dominante com um harém de um número de fêmeas com as quais procriava e que estava mais interessado em defender as fêmeas porque havia muito alimento disponível. Da América do Norte, o Equus simplicidens cruzou a terra para a Ásia, Europa e África. Uma vez domesticados, foram retornados ao hemisfério de seu nascimento. Nos vales na base da montanha, Raven e seu bando alimentam-se das plantas que conseguem encontrar. Os cavalos sobrevivem com dietas que matariam de fome mesmo o gado mais saudável. Em sua diversidade de alimentação está sua habilidade para viver praticamente em qualquer lugar. Curs da Índia podem viver em planícies salgadas, onde alimento e água são raros. No sudoeste americano, burros alimentam-se de plantas lenhosas de um deserto semiárido. Cavalos selvagens em algumas ilhas na costa leste dos Estados Unidos aprenderam a sobreviver das plantas salgadas que crescem na água salobra. Estas zebras estão se alimentando de capim, não a parte suculenta adorada pelos animais selvagens, mas dos ramos repletos de celulose que outros ungulados evitam. Sua capacidade para digerir alimentos duros está em um órgão chamado ceco, encontrado onde o intestino delgado junta-se ao grosso. Possui uma bactéria e protozoário que extraem os nutrientes da celulose sem a necessidade de ruminar. Portanto, os equinos não precisam usar seu tempo parados para ruminar seu alimento. Cavalos comem uma grande variedade de plantas, porém uma égua precisa ensinar ao seu potro o que é comestível, inclusive a hora certa para aproveitar as flores lupulinas. Ingeridas na hora errada podem ser venenosas. É possível que os cavalos se automediquem com as plantas. Amostras fecais mostraram este garanhão do bando com vários parasitas que ameaçariam sua vida.
No entanto, 6 meses depois, amostras provaram que estava quase livre destes parasitas. Certamente os cavalos buscam minerais para incrementar sua dieta, encontrando sozinhos os suplementos que fornecemos para nossos cavalos domésticos. O sabor e o cheiro indicam os locais de minerais valiosos, que as fêmeas parecem frequentar mais do que os machos, especialmente quando estão amamentando seus filhotes. Os cavalos locomovem-se enquanto pastam. O movimento ajuda na passagem da comida rapidamente pelo seu sistema. Quase 40% do que comem é expelido sem ser processado. Diferente do gado, os cavalos são ressemeadores valiosos de seu território. Cavalos domésticos mantidos em estábulos fechados podem ter sérios problemas de digestão, incluindo úlceras debilitantes. Quando animais normalmente sociáveis são isolados em locais com pouco espaço para se movimentarem naturalmente, problemas físicos e emocionais podem surgir. Na Califórnia, a doutora Evelyn Heng treina cavalos para fazerem testes básicos de inteligência que possam fornecer pistas para uma compreensão do porquê alguns animais domésticos demonstram comportamentos não saudáveis. O que fazemos no Instituto de Pesquisa Equina é estudar a ordem principal aprendendo as habilidades do cavalo. Nós observamos como eles pensam e resolvem problemas e tentamos ver como eles representam esse mundo. Os cavalos aprendem muito com golfinhos, chimpanzés e homens. Eles fazem escolhas baseadas em experiências aprendidas. Coco aprendeu a selecionar brinquedos que estão dispostos em nível de importância. Uma resposta correta a faz receber um alimento como recompensa. Voluntários colocam aleatoriamente brinquedos selecionados sobre a cerca. Coco determina corretamente que neste grupo a bola é mais importante do que o bastão ou a frigideira. Ela escolhe corretamente 90% das vezes, mesmo após um prazo de vários meses. Os cavalos não são burros. As pessoas algumas vezes não dão muito crédito a eles, mas há muita coisa passando pela mente deles. Eles estão realmente fazendo coisas incríveis. Cavalos, como crianças, percebem inconsistências em padrões. Pedem a Ellie para determinar qual objeto que não pertence a I. Ela corretamente escolhe o triângulo. Este teste indica que os cavalos usam a razão e fazem escolhas baseadas nas mudanças de padrão em seu mundo. Não é de surpreender que um ser tão inteligente considere o confinamento monótono de uma baia estreita e um mundo sem desafios um pouco difícil de suportar. Ignorando as necessidades psicológicas, tende a estressar mais um animal. O estresse produz situações como o balanço e o ato de engolir ar. Talvez esta condição bastante perigosa venha do contraste de longos dias de monotonia intercalados pelas exigências intensas de treinamento. Condições que são desconhecidas na vida selvagem, onde cada dia é repleto de descobertas. O potro de Raven aprende aonde ir para uma boa esponjada para limpar seu pelo. Imitando seus pais, os potros aprendem como ser cavalos. Observam os adultos interagindo e imitam o comportamento alentador. Aprendem por experiência que a limpeza mútua alivia a tensão. Mesmo cavalos maduros expressam um lado brincalhão. Mas geralmente são os potros os mais exuberantes. A brincadeira é um sinal de inteligência e a diversão dos potros por todo o mundo. Aprender como usar os sentidos é a chave para a sobrevivência na savana e nas montanhas de Montana. Raven aproxima-se de um animal desconhecido, erguendo sua cabeça para focalizar melhor o garanhão solteiro cinza do outro lado do vale.
Os olhos grandes dos cavalos ajudam a ver mesmo com pouca luz. Embora não tenham certeza com que acuidade enxergam objetos distantes, cada movimento é rapidamente percebido. Um potro precisa aprender agora a coordenar sensibilidade aguda com o movimento, em campo bem maior de visão do que os dos homens. Os cavalos têm quase 360 graus de campo de visão, quase um círculo completo. Este jovem puma, esperando capturar um potro descuidado, precisa manter-se bem escondido e, se possível, contra o vento para evitar ser descoberto. Um cavalo adulto saudável pouco teme até mesmo um puma adulto. Na parceria homem-equino, pedimos aos nossos cavalos para realizarem coisas que a natureza nunca pretendeu para eles. Cavalos selvagens não precisam saltar cercas apenas por diversão. Sua capacidade visual torna o salto voluntário um desafio, já que seus únicos pontos cegos estão diretamente diante de seu focinho e diretamente atrás do rabo. Aproximando-se de uma cerca, o obstáculo é focalizado mais objetivamente para o membro humano da equipe. Para o cavalo, o objeto imediatamente à sua frente rapidamente desaparece com o último galão. Saltar é uma parceria. O cavaleiro depende da força e da agilidade do cavalo. O cavalo beneficia-se dos sinais físicos do cavaleiro e de sua própria memória da pista. Competição com obstáculos, um dos esportes equinos mais exigentes. O nível de excitação é comparado ao perigo inerente e ilustra como as exigências que impomos sobre os cavalos domésticos geralmente os colocam em grande risco. Nas colinas de Virgínia, o único hospital veterinário e centro de pesquisa exclusivamente para cavalos tenta curar as lesões equinas. O Centro de Pesquisa Equina Morven Park possui uma das mais avançadas ferramentas para detectar doenças ou lesões. O scanner nuclear pode ver problemas geralmente antes dos sintomas serem notados. Uma fissura no osso ou tumor, invisível no diagnóstico padrão, pode ser captado por estas imagens. Se diagnosticado com antecedência, até mesmo uma fratura de perna em potencial pode ser prevista e evitada. Algumas lesões são resultado de exercícios exagerados quando ainda jovens. A medicina equina agora usa a hidroterapia, o que minimiza o impacto na cura dos cavalos. Ele tem problemas nas costas? Nem todas as práticas médicas contemporâneas são novas. Os veterinários estão voltando aos métodos mais antigos para curar seus pacientes equinos. Tem sido assim desde que ele tinha 4 anos. 98 a 99,5% dos problemas de desempenho que encontramos e problemas de comportamento têm a ver com uma dor. E os cavalos estão tentando fazer o seu trabalho, mas estão encontrando dificuldades. Quando este cavalo campeão não pôde trabalhar de modo eficiente, seu dono levou para um veterinário, cujo arsenal médico incluiu tratamentos holísticos. A acupuntura existe há milênios, desde os médicos da antiga China. Agulhas são colocadas sem provocar dor em pontos específicos do corpo que atingem a área do problema. As agulhas alteram o fluxo de energia para a fonte da dor, curando assim as lesões e aliviando o estresse. Nem todos os equinos são fustigados por problemas médicos.
Um festival anual em Bishop, Califórnia, comemora um membro da família que pode ser ainda mais resistente do que o cavalo: as mulas. O nascimento híbrido de cavalos com burros tem uma história interessante. Se estudarmos essa história da mula, só neste país, o que o exército fez com elas é inacreditável. Cargas de 113 quilos durante 32 quilômetros por dia, durante 30 dias. Ia ser muito difícil obter esse tipo de trabalho de um cavalo. Anda, garoto, vai, 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 isso, vai, puxa, garoto, vai, puxa, vai, garoto, vai. Cavalos e burros pertencem a espécies diferentes que podem ser acasaladas para procriarem. É, biologicamente falando, uma surpresa, porque cada um tem um número diferente de cromossomos. Mas em equinos acontece. Papai pode ser um burro e a mamãe um cavalo, ou vice-versa. De qualquer modo, você terá uma mula. A cria é um corcel incomum com talvez as melhores qualidades de ambos os pais. Metade da equação mula-burros é empregada em uma atividade inesperada. Eles se tornaram pastores equinos, vigiando seu rebanho contra predadores. Diferente dos cavalos arredios que fogem do perigo, os burros mantêm sua posição e enfrentam um perigo em potencial. Alguns fazendeiros usam estes aspectos agressivos do burro para proteger seu rebanho valioso. A fêmea Jenny permanece com as ovelhas, enquanto o macho mais agressivo Hardtack parte e enfrenta o coiote. É um encontro de dois indivíduos tenazes, porém o coiote precisará encontrar sua refeição em outro lugar. Hardtack comemora sua vitória, farejando para saber se tudo está bem com seu rebanho adotivo. Porém, nem tudo está bem no mundo dos cavalos selvagens. O Bureau de Gerenciamento de Terras, uma divisão do Departamento do Interior, usa os cercos para controlar o número de cavalos selvagens em áreas públicas. Utilizando a própria estrutura social do cavalo como isca, um cavalo doméstico chamado Judas é liberado, levando seus primos selvagens traumatizados para os currais. O Bureau afirma que os cavalos destruíram a pradaria, um argumento que os defensores do cavalo selvagem consideram inacreditável, já que há milhões de cabeças de gado nas terras públicas e apenas alguns milhares de cavalos selvagens, mustangues, em bandos isolados. O Bureau leiloa os cavalos selvagens vendidos ao público. Segundo certos relatórios da imprensa, a maioria dos animais vai para os matadouros. O bando de Raven escapou, desta vez. Geralmente famílias são separadas para sempre, alguns membros capturados, outros abandonados para sobreviverem sozinhos. Na savana africana, as zebras também enfrentam uma ameaça do gado, onde cada vez mais terras selvagens são usadas para a agricultura. Até a zebra grevy, que vive em áreas menos hospitaleiras, foi reduzida em números, de mais de 15 mil nos anos 70 para apenas 4 mil hoje, e 1.000 em zoológicos. Nesta velocidade, a extinção é inevitável. No Centro Equino da Universidade Estadual do Colorado, técnicas modernas de fertilidade podem fornecer uma solução parcial para os equinos ameaçados.
O Dr. Ed Squires está tentando extrair um óvulo não fertilizado de uma égua quarto de milha de 6 anos, que teve problemas concebendo naturalmente. Eu estou tentando retirar o óvulo do folículo e colocar no tubo de teste aqui, para podermos levar para o laboratório e resgatar o óvulo. Esta técnica pode e tem sido usada para equinos ameaçados. Talvez ajude a preservar o material genético de algumas poucas zebras greve remanescentes. Qualquer que seja o método, a sobrevivência e o bem-estar de todos os cavalos estão em nossas mãos. Nas montanhas Pryor, Raven e seu bando sobrevivem. Mas outra captura está planejada para daqui a 1 ano. Com o decréscimo do número de cavalos selvagens, o mesmo ocorre com sua variabilidade genética. Haverá cavalos suficientes para produzirem potros saudáveis no futuro? Nas estepes da Mongólia, os Taki estão no desenrolar de uma renascença. O bando de Khan tem agora 19 animais, inclusive 5 novos potros, sementes de esperança para os membros vivos mais antigos da tribo Ecos. Versão brasileira, Herbert Richards.